paz do Senhor, amados irmãos, amigos que têm acompanhado o nosso programa Reflexão Bíblica. Queremos louvar a Deus pela sua vida, por estarmos mais uma vez na sua companhia. Queremos agradecer a Deus e ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar essa oportunidade feliz de poder adentrar na sua casa e podermos estar meditando na palavra de Deus em mais uma oportunidade. Queremos convidar você, se está ao seu alcance, que você possa tomar aí a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Gostaria de estarmos lendo do versículo 21 ao versículo 25. Diz o texto sagrado: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado, bem conhecido, bem comentado. Creio que você que já foi a uma igreja evangélica, você que já serve ao Senhor e tem sempre aqui acompanhado o nosso programa Reflexão Bíblica, já tenha se preparado com alguém comentando esse texto, ou quem sabe já tenha realmente tido o prazer de ler esse texto, essa passagem tão maravilhosa da Bíblia Sagrada. Texto esse que faz parte do contexto histórico do ministério terreno de Jesus, a qual todas as vezes que nós meditamos, temos a nossa alma edificada ao vermos a quantidade de maravilhas que o Senhor Jesus ele realizou no seu ministério terreno. É algo maravilhoso estudarmos os milagres de Jesus, vermos como ele agiu intensamente, vermos a manifestação do seu poder de forma tão extraordinária. Jesus ele fez questão de operar diversos e maravilhosos milagres para mostrar, não somente para a nação judaica, mas também para todas as nações, para toda a humanidade, que ele não era apenas mais um profeta, já que em Israel era uma terra que estava sempre ladeada de diversos profetas, homens de Deus, que os quais Deus fazia maravilhas através dele. Então Jesus ele fez questão de operar mais, de fazer o que nenhum outro profeta tinha condições de fazer, com a finalidade de mostrar que ele era muito mais do que um profeta, era o Filho de Deus que vinha com a finalidade de resgatar o homem do seu pecado. Pois Jesus ele veio a este mundo com a finalidade de pagar o preço pela redenção do ser humano e dar a oportunidade ao homem de receber a salvação através do seu sacrifício. Jesus pagou o preço da nossa alma. Como diz a Bíblia, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, mas que derramou seu sangue na cruz para nos redimir, para nos dar vida e vida com abundância. E no texto lido, nós observamos no ministério terreno de Jesus, quando, mais uma vez, ele é abordado por uma alma em desespero. Jesus, ele sai ali das cercanias, das regiões da Galileia, do mar da Galileia, onde ele sempre estava, e ele se distancia um pouco, até com a finalidade de descansar, primeiro com os seus discípulos, como homem, mas ele é agora abordado por uma mulher naquelas regiões de Tiro e de Sidom. Era uma região que não era habitada por povos judeus, eram povos gentios, que são todos aqueles que não são descendentes de Abraão, não são israelitas, e naquela região o Senhor Jesus ele é abordado por alguém que está numa situação extremamente difícil. Aquela mulher está com um problema de ordem espiritual,
texto diz que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E isso, com certeza, era uma situação de desespero, porque era um problema que fugia do controle daquela mulher, um problema com o qual ela não tinha realmente o que fazer, não tinha condições de agir, porque era um problema de ordem espiritual. A sua filha estava miseravelmente endemoniada, estava possessa por demônios, o inimigo de nossa alma, que infelizmente, por falta de comunhão com Deus devido ao pecado do ser humano, ele encontra espaço na vida das pessoas, se apodera das pessoas com a finalidade dele, né? Que a finalidade do inimigo realmente é matar, roubar e destruir. Mas aquela mulher, ela não se contenta com aquela situação, embora muito difícil, mas ela resolve fazer alguma coisa, ela resolve agir, ela resolve tomar uma providência. E nós observamos nesse texto ou nessa passagem, e gostaríamos de estar comentando sobre essa passagem, sobre o tema vencendo as barreiras humanas para receber a vitória dos céus. É necessário vencer as barreiras humanas para receber a vitória que vem dos céus. Quantas dificuldades no dia a dia o ser humano precisa vencer para que possa alcançar a vitória dos céus. Observamos que aquela mulher, pelo texto lido, nós observamos que aquela mulher, ela já tinha um certo conhecimento de Jesus, pelo menos por dois motivos que nós chegamos a essa conclusão. O primeiro, porque ela o procura. Então, se ela o procura em busca de uma solução, é porque ela já tinha ouvido falar de que ele fazia milagres, que ele fazia aquilo que o homem não podia fazer, que ele tinha autoridade para com os demônios. E isso é algo realmente natural, compreensível, porque o ministério de Jesus, como já havia comentado, foi permeado de muitos milagres, e esses milagres, as informações desses milagres, as notícias, corriam por todas as cidades e aldeias daquela região, e com certeza alguém chegou para aquela mulher e falou a respeito de Jesus, dos milagres de Jesus, do impossível que Jesus havia feito, né? Quem sabe ela tinha encontrado com algumas famílias que passaram por situações semelhantes a ela, como a gente vê na Bíblia Sagrada, vários momentos em que Jesus ele repreendeu demônios de pessoas que estavam oprimidas. Quem sabe alguém tenha dito, tenha testemunhado para aquela mulher: eu passei por essa situação, eu enfrentei uma situação semelhante e Jesus resolveu, e Jesus atendeu, e Jesus agiu na minha vida. Então, a primeira observação que chegamos nesse texto sobre aquela mulher já conhecer quem era Jesus, é porque ela vai até Jesus. O segundo, que também nos revela o texto, é pela forma que ela chama a Jesus. O texto vai nos dizer aí, no versículo 22, que ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão que essa mulher usa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, revela também que ela não somente tinha um conhecimento de Jesus como alguém que fazia milagres, mas alguém também chegou para ela falando das promessas messiânicas de Jesus, de que Jesus ele seria mais do que alguém que iria operar milagre, mas Jesus seria alguém de que era uma promessa de Deus para a humanidade. Era o Messias, o enviado, o prometido de Deus para as nações, aquele que Deus disse lá no livro dos Gênesis, que iria nascer da semente da mulher, que ia pisar a cabeça da serpente, aqueles que profetizaram os profetas. Então, quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está dizendo que tinha conhecimento que Jesus era o Messias. Ela tinha conhecimento de que Jesus não era apenas um profeta, mas era aquele que havia sido prometido, que iria vir da descendência de Davi, que ia sentar-se sobre o trono perpetuamente. Então ela tinha esse conhecimento a respeito de Jesus. Mas não era somente esse conhecimento dela saber quem era Jesus
que foi o suficiente para que ela pudesse receber as vitórias do Senhor, as vitórias dos céus, as bênçãos de Deus. Foi necessário algo mais. Ela precisou enfrentar ou ultrapassar várias barreiras para que pudesse receber a tão sonhada e almejada vitória que ela precisava. E a primeira barreira que aquela mulher enfrentou ali, quando ela clama por Jesus, o texto diz que ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela relata o fato para Jesus. A primeira barreira, diz o versículo 23, que ela enfrenta, é quando diz, mas ele não lhe respondeu palavra. Então a primeira barreira que aquela mulher enfrentou ali naquele momento foi o que podíamos dizer de o silêncio de Deus. Jesus fez silêncio. Veja que Jesus não respondeu palavras naquele momento. Ela falou, ela exclamou e Jesus não respondeu palavra. Por que Jesus não respondeu palavra? Primeiro, porque ele, como Deus, ele não está submisso à vontade humana. Engana-se quem pensa que Deus está submisso, está sujeito à vontade humana. Ele é Deus, como Deus ele é soberano, como Deus ele faz como quer, do jeito que quer, no momento que ele quer, responde a quem quer. Ele sabe, ele está acima de todas as coisas. Então, naquele momento, Jesus simplesmente faz silêncio. Nós sabemos que o silêncio de Deus é algo que não é fácil de se enfrentar. Todo aquele que já precisou de uma certa forma, e eu sei que estou falando para pessoas que têm essa experiência, que já precisaram, que já clamaram a Deus por alguma coisa e precisaram de uma resposta de Deus, e às vezes ele não responde, às vezes não tem essa resposta de imediato, sabe de que não é fácil. Mas nós aprendemos pela Bíblia Sagrada de que o silêncio de Deus, ele fala. Talvez pareça um paradoxo, como assim o silêncio de Deus fala. E o que é que o silêncio de Deus fala? O silêncio de Deus é uma forma de Deus dizer para nós, espere mais um pouquinho. O silêncio de Deus é uma forma dele dizer, espere. A gente sabe que não é fácil, ninguém gosta de esperar, mas Deus, como Senhor da nossa vida, como Deus, ele nos submete a estas situações em que ele é que sabe o verdadeiro tempo de agir. Então, se você nessa oportunidade está nos acompanhando, está passando por esse processo de silêncio de Deus, saiba que nesse silêncio Deus está dizendo, espere mais um pouquinho. Não é fácil, como dizemos, enfrentar o silêncio de Deus. A gente vê na Bíblia Sagrada algumas pessoas, alguns personagens que enfrentaram o silêncio de Deus e não é fácil. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 30 e o versículo 20, livro de Jó, capítulo 30 e o versículo 20, nós vamos ver as palavras de Jó. Jó 30 e o versículo 20 diz, clamo a ti, mas tu não me responde. Estou em pé, mas para mim não atentas. Veja que aqui Jó está clamando a Deus. E nesse clamor, ele não tem resposta. Ele diz, eu clamo, mas tu não me responde. Então, Jó está enfrentando essa mesma situação que aquela mulher enfrentou, o silêncio. Jesus fez silêncio. Aquela mulher clama e Jesus fez silêncio. E eu acho interessante, você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22 e 44. O texto sagrado nos mostra, em Lucas 22 e 44, de que o próprio Jesus, ele enfrentou no seu relacionamento com o Pai essa situação, É o momento em que Jesus clama, pede ao Pai, fala com o Pai e não obtém resposta, ou seja, Jesus enfrentou também o que chamamos de silêncio de Deus. E como? Por que Jesus passou por isso? Primeiro, para saber, para sentir como homem, que era o processo que Jesus passou aqui como homem, foi também para sentir aquilo que o homem sente. A Bíblia diz que ele foi tentado como todo ser humano, mas sem pecado. Então, em tudo ele passou, experimentou o que nós sentimos. E uma das coisas que nos faz sofrer é o silêncio de Deus. E Jesus passou também por isso.
em Lucas 22, versículo 44, diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que percorriam até o chão. Nós observamos esse texto, depois você pode ler aí na sua Bíblia, na sua casa, todo o contexto, e vai observar que esse texto aqui trata lá do Getsemane, aquele jardim em que Jesus ele vai orar quando está próximo já do momento da sua crucificação, e Jesus ele entra em agonia. A aflição de Jesus ali, segundo o texto que nós vemos ali, é tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Jesus estava falando com o Pai, estava orando, e a sua agonia, a aflição foi tão grande que o seu suor se tornou em gota de sangue. E por que essa aflição foi tão grande? Além do sentimento, como homem, de que por saber que haveria de passar pelo processo da crucificação, tem algo mais que aumentou esse sofrimento de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 44, que a gente vai entender por que a aflição de Jesus era tão grande. Capítulo 26, o versículo 44, diz: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O texto refere-se à mesma situação, só que com um detalhe que Mateus acrescenta, e não Lucas. Acrescenta-lhe que Jesus está indo orar pela terceira vez. Aquele momento que Lucas registrou, que o suor de Jesus se torna em gota de sangue devido à aflição, dá-se porque Jesus está indo orar pela terceira vez. E o texto diz a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E que palavras eram essas? Jesus estava dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se Jesus está orando pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, é porque provavelmente, pelo menos o texto revela, que ele não teve resposta do Pai. Então Jesus enfrentou o silêncio do Pai. Por quê? Porque ele estava assumindo o nosso lugar. E ao enfrentar o silêncio do Pai, nós vimos lá em Lucas que a agonia, que a aflição de Jesus aumentou. Isso mostra que o silêncio de Deus, ele gera aflição no homem. Que o silêncio de Deus, ele gera um sofrimento maior. E Jesus, como homem, ele passou por isso. E a aflição foi tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Então vejamos de que aquela mulher, ela passou por essa situação tão difícil. Ela clama a Jesus, voltando ao texto que nós lemos no capítulo 15 de Mateus, ela clama a Jesus e o texto diz que simplesmente Jesus, ele não respondeu palavras. Então isso era uma barreira que precisava ser ultrapassada. Era uma barreira que precisava ser vencida. Quantas das vezes nós estamos precisando de um socorro, precisamos de uma vitória e às vezes isso que nós precisamos não vem de imediato. Eu sei que estou falando para pessoas que estão precisando de uma ação divina, de emergência, que no seu desejo era para ser agora, no momento, mas Deus sabe o momento certo. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não vai resolver. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não vai agir ou que Ele não quer agir. Mas como já havia dito, é Deus dizendo: esperem mais um pouquinho. Ele vai agir no momento certo. Aquela mulher enfrenta esta barreira, mas ela continua. O texto diz que embora os discípulos pedissem para que Jesus a despedisse, ela continua insistindo, e o texto diz que Jesus agora resolve falar, e é o versículo 24, diz: e respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui vemos a segunda barreira, a grande barreira que aquela mulher enfrentou. Primeiro ela enfrenta o silêncio, agora ela recebe um não. Porque Jesus disse aqui: eu não fui enviado para vocês. Né? Até o momento, o compromisso de Jesus era com os judeus. João disse que ele veio para o que era seu, ou seja, como povos. Ele veio para os judeus, que era o povo, a nação escolhida. Né? Mas o próprio João disse que os seus o rejeitaram. E como rejeitaram, aí a salvação foi estendida a toda a humanidade. Mas no momento aqui Jesus lembra essa verdade: eu não fui enviado senão a casa, né, de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Então aquela mulher ela enfrenta um não de Jesus. E receber um não
no homem é uma coisa, receber um não de Deus é outra coisa. Imagine o quanto isso não gerou sofrimento na vida daquela mulher, não gerou uma agonia, um desespero na vida daquela mulher. E aí vem a pergunta, e Deus diz não? E pode acontecer da gente pedir algo e Deus dizer não? Isso é óbvio que sim. Deus, Ele é Pai. E nós sabemos que o verdadeiro Pai não é aquele que dá tudo o que o filho quer. Não, o verdadeiro Pai é aquele que dá o que o filho precisa. E que no momento certo Ele diz não. O pai que tem zelo pelo seu filho, ele tem que ensinar isso. Ensinar o seu filho a receber um não. Todo ser humano precisa se habituar a essa realidade, tanto na vida material como no próprio relacionamento com Deus. Deus não está obrigado a dar tudo que a gente quer, e por vários motivos. Quando Deus diz um não para o ser humano, não é maldade em Deus, não é falta de amor de Deus, ao contrário, é bondade de Deus, é amor de Deus. E aí você pode me perguntar, como é que um não de Deus é amor? Como que um não de Deus é cuidado? Como que um não de Deus é zelo pela minha vida? É claro, isso é óbvio, a Bíblia deixa bem claro isso. E eu sei que você há de entender que o ser humano, ele não conhece nem a si mesmo e nem o amanhã. Pare para refletir um pouco, nenhum de nós nos conhecemos nem a nós mesmos e nem conhecemos o amanhã. São duas coisas que nos é vetada. Você pode dizer, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha vida, a minha situação, o meu comportamento, o meu ser, mas não é verdade. Você quer ter uma noção disso? Você veja você mesmo, eu vejo exemplo de pessoas que nunca enfrentaram uma situação. Ela não sabe como reagirá no dia que enfrentar. Por exemplo, uma pessoa que nunca perdeu um ente querido, ela não tem noção, não pode prever o que será ou como vai reagir no dia em perder um ente querido. Uma pessoa que nunca sofreu um acidente, que nunca foi assaltado, por exemplo, ela não sabe como reagirá, porque o ser humano ele não se conhece a si mesmo. E também o ser humano ele não conhece o amanhã. O único que nos conhece, porque foi Ele que nos criou, e que também conhece o amanhã, é Deus. Então, quando Deus diz não, Ele está preservando-nos de alguma coisa que Ele, como Deus, sabe que não é bom para nós, porque Ele nos conhece, ou que também não é bom para o nosso futuro. Jesus ensinou a respeito disso e até usou uma ilustração dizendo quem é o pai, que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra. Qual é o pai que o filho lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Isso ilustra de forma muito bem. Nós não nos conhecemos, não conhecemos os outros, não conhecemos o amanhã. Então tem coisas que nós pedimos que parece pão, mas é uma pedra. Deus sabe que é uma pedra de tropeço. Tem coisas que nós olhamos e parece que é peixe, ou seja, que é bom, mas Deus sabe que não é bom para o nosso futuro. E às vezes Deus ele diz não justamente por causa disso. Então aquela mulher enfrenta o silêncio, aquela mulher ela enfrenta o não de Deus naquele momento, naquela circunstância em que o Senhor Jesus está lhe atendendo. Porém, o que nos chama a atenção, mostra que aquela mulher venceu todas as barreiras, é que mesmo enfrentando o silêncio, enfrentando o não, ela não desistiu, Ela foi em busca da vontade de Deus, e é isso que trazemos para a sua vida. Se o Senhor disse não em alguma coisa, ou se Ele fez silêncio, busque a vontade dEle, porque se Ele diz um não para alguma coisa que você quer, então peça que Ele dê aquilo que você precisa. Aquela mulher, ela não desistiu, ela continuou, e o texto vai nos mostrar, no versículo 25, o último texto que lemos, que ela, diante daquela situação, ela adora ao Senhor. Por que ela adora? Porque ela reconhece que Ele é Deus. Ela reconhece que Ele tem autoridade para fazer silêncio, que ela tem autoridade para dizer não, que Ele tem autoridade para fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Queremos encerrar nessa oportunidade dizendo para você, ultrapasse, vença as barreiras desta vida e se chegue a Deus, porque para receber as bênçãos dos céus é necessário vencer as barreiras terrenas, as barreiras materiais. Se você fazer isso,
com certeza você vai ser vitorioso. Adore a Deus como aquela mulher o fez. Queremos concluir convidando você, sua família, para nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, na nosso Templo Central, Avenida Cruz Cabugar, número 29, Santo Amaro, Recife, ou em uma das congregações mais próximas da sua casa. Vá e você será abençoado. Quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que continue lhe ajudando. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te rogamos que abençoe esta vida, Senhor, com ricas bênçãos do céu, no nome de Jesus.